Olá, pessoal. Então a gente nesse vídeo vai dar continuidade ao vídeo anterior em que a gente abordava a questão da tentação de Cristo, mas não adentrava nas três tentações. Então, para finalizar esse pedacinho da nossa reflexão, como o Senhor de Lazo, no livro Conjuração Anticristã, a gente está no capítulo 55 aí para quem tem o livro, a gente vai abordar então o motivo, né? E o que há por trás desse espírito que conduz Cristo, né? E quer revelar quem? Quer revelar o quê? Então é o que a gente vai aprender aí nesse vídeo juntos, tá bom? Vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue Deus, instante humildemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Maria, concebida sem pecado, socorrei-nos, defendei-nos, Maria. Rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu quero fazer justiça primeiro aqui no início desse vídeo ao meu irmão. Ele me ligou ontem e eu morro de rir com ele porque eles assim... Eu tô prestando tanto atenção no teu vídeo e tal, e de repente eu acho que tu vai concluir de um jeito e tu às vezes nem conclui ou então fala outra coisa. E eu acho muita graça porque eu mesma vejo meus vídeos e às vezes eu vejo isso. Então eu ri tanto com ele ontem no telefone, porque do que a gente tá falando aqui? Aquela passagem que eu falava, até pedi para vocês assistirem um vídeo, né, sobre o olho humano, a forma como nós conseguimos enxergar, né, que a luz penetra, né, vai até o nosso cérebro e chega nos receptores de luz que eles revelam a imagem. Eu estava fazendo um paralelo com essa passagem de João 9, né, em que no final ele diz assim: se fosseis cegos não teríeis pecado, mas dizeis, nós vemos, vosso pecado permanece. Por quê? Porque eles não, os fariseus aqui não estavam recebendo a luz de Cristo, né? Estavam fechados a Cristo. Não era o Messias que os judeus esperavam. Então essa cegueira é cegueira de quê? De não ver em Cristo Deus, né? De não ver em Cristo enviado. E aí, meu irmão, nossa, eu jurava que você ia pegar essa passagem. O meu irmão Carlos, vocês conhecem, ele já tem live comigo aqui no canal. E aí eu falei assim, então no próximo vídeo nós vamos começar lendo esta passagem, que é do Sermão da Montanha. E como ele tem um costume, né? E é um costume que todos nós deveríamos ter, começar de mim, ler o Sermão da Montanha sempre. Ele lembrou dessa passagem do Sermão da Montanha, que é importante até para o vídeo de hoje, prestem atenção. Estamos em Mateus 6, 22. A lâmpada do corpo é o olho. Se teu olho for límpido, ficarás todo cheio de luz. Mas se teu olho for ruim, ficarás todo em trevas. Se, pois, a luz em ti é trevas, quão grandes são as trevas! Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai odiar o primeiro e amar o outro, ou aderir ao primeiro e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então aqui, até a gente pode pegar aqui, porque o dinheiro está em letra maiúscula aqui na tradução da CNBB, a gente pode pegar, não vai servir a dois senhores, né? Deus e o mundo, os valores desse mundo. Então o que é cegueira? Eu querer juntar em Cristo os valores do mundo. A cegueira é essa, né? Se a minha luz é o que está no mundo, então eu estou numas trevas que não tem fim, né? E é por isso que eu achei importante pegar hoje, até foi providência ele me falar, porque é justamente o que nós precisamos pensar com a revelação de Cristo no deserto. O que Cristo fez naquela tentação? Cristo revelou a intenção do mal para nós. Cristo não precisava ser tentado.
na origem do plano divino para Cristo na Terra, né? O que Cristo fez de aderência foi a obediência à morte de cruz, que foi a pior parte, seu sangue até aderir, né? E aderiu, graças a Deus, que lhe deu a força, né? E todos os anjos que estavam com ele naquele momento. Mas, né, na verdade, o que Cristo nos revelou, já que ele não precisava provar nada, porque ele era Deus e estava inacessível ao mal, né? Então era que o que nós veríamos na nossa própria vida. Cristo se deixou levar ao deserto e ser tentado para mostrar: estou revelando agora para vocês, já me revelei, já me tornei público pelo batismo, né? Vou para o deserto para revelar quem anda no deserto. O que é o deserto? Não é o mundo? E quem está no mundo? Nós, povo de Deus, peregrinando até a pátria celeste, não é isso? E quem está no deserto para nos tentar? O demônio. Então Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. A nossa cabeça estava no deserto e agora nós estamos passando por esse exato momento da tentação. Que são as 3 tentações, né? É o ser, o ter e o poder. As 3 tentações que a igreja nos ensina, que são, então, é isso que a gente vai abordar hoje. Para a gente entender a gravidade da preocupação do demônio, se aquele era Cristo ou não, como dissemos no vídeo anterior, nós temos que entender o que Cristo é e o que Cristo veio trazer. E é por isso que nós estamos, mais uma vez eu digo isso, estamos abordando isso no tempo da Páscoa, porque a Páscoa nos leva a entender o que estamos atravessando. Nós estamos vivendo essa Páscoa, não é? Então, o que nós estamos atravessando a ponto de Cristo ter vindo? Como estamos atravessando após Cristo ter vindo? E por que o demônio estava tão preocupado com esse Cristo que veio? Porque o que era visível ao demônio era o que Deus permitia que ele visse. E o que ele não permitia era para que se cumprisse esse objetivo de salvação. Porque ali o Deus não está trapaceando, Deus está mostrando que ele é muito mais poderoso. E ele faz as coisas com perfeição. Ele recapitula, ele refaz tudo nele. E não há dúvida nisso, por todo o caminho que foi feito, meus irmãos. A paridade, ela é tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que se o maior escritor de todos os tempos que já passou na Terra tentasse inventar uma história tão perfeita, não conseguiria. Com fatos, né, em termos cronológicos que vinham antes e depois se completar. Não tem como uma história dessa sair da cabeça humana. Tem muita gente que diz, a Bíblia é coisa dos homens. Então tá, então me mostra um homem perfeito capaz de criar isso. Porque a Bíblia, ela tem várias fases, né? Não foi um homem que escreveu a Bíblia toda. Se fosse um homem que escreveu a Bíblia toda, ela não teria toda essa perfeição. Justamente porque foi Deus. E, na verdade, revelado em Cristo, que é o verbo de Deus. Deus homem. Então foi o homem verbo, Cristo. E é nele que nós encontramos o quê? A recapitulação. Não é isso? Capt não vem de cabeça? Ele é a cabeça. Nós estamos recapitulados em quem? Nele, só a ele. Não há outro mestre, seguidor Buda, qualquer coisa que você vai inventar aí na sua vida para colocar no lugar de Cristo, não vai te recapitular com Deus. Não vai. Vai te dar um bem-estar passageiro e terreno. Então, essa realidade é o choque que o demônio recebe quando ele tenta e ele vê, a gente vai chegar nas tentações, só quero dar uma introdução, e ele vai ver quem é. Então, quem que ele está vendo que é? Que nos foi revelado agora, mas a ele tinha sido revelado lá na queda. Vamos ver na Lumen Gentium 48? Inclusive, o Catecismo da Igreja Católica cita isso no 671, até anotei aqui para vocês pegarem. Tá no 671 esse trecho da Lumen Gentium, tá? Até porque o Catecismo da Igreja Católica, ele foi todo confeccionado em comemoração, né, por uma inspiração muito forte do Espírito Santo em comemoração ao Concílio Vaticano II. Então ele reúne todos os concílios, vários textos bíblicos, né? Isso eu estou devendo o catecismo para quem não gosta do catecismo, né? Vários textos bíblicos, os santos doutores. O catecismo é um recheio de toda a teologia. Se você quer estudar teologia sem estudar, entre aspas, né, todas as matérias da teologia, pega o Catecismo da Igreja Católica. Com toda a simplicidade do seu coração, você vai ser um imenso teólogo, porque está tudo ali, o ensinamento teológico. Vamos lá. 48, vou pegar uns trechos, tá? Quando foi levantado da terra, Cristo atraiu a si todos os homens. Ressuscitado de entre os mortos, enviou sobre os apóstolos o seu Espírito vivificador,
Por meio dele, constitui o seu corpo, que é a igreja, como sacramento universal de salvação. Sentado à direita do Pai, atua continuamente no mundo para conduzir os homens à igreja e por ela os unir mais estreitamente a si e para, alimentando-os com o próprio corpo e sangue, os tornar participantes da sua vida gloriosa. A prometida restauração que esperamos começou já em Cristo. Foi impulsionada com a vinda do Espírito Santo e continua por meio dele na igreja, que nos faz descobrir na fé o sentido da própria vida temporal à medida que vamos realizando, com esperança nos bens futuros, a obra que o Pai nos confiou no mundo e vamos operando a nossa salvação. Gosto sempre de lembrar nesses momentos o que São Paulo diz, que nós completamos a nossa carne, o que falta, né, no sacrifício de Cristo. O que é isso? Ele é a cabeça, nós o corpo. Ele sofreu, o corpo sofre por continuação. Porque não há descontinuidade entre quem está ligado a Cristo, né, a vida de Cristo. A vida de Cristo nos pertence, por isso nos pertence a vida e a ressurreição. Então nós somos continuação desse mesmo projeto. Por isso essa sincronia, né, de Cristo estar no deserto, de ser tentado. Somos nós aqui no deserto. Peregrinos. Por isso nós somos chamados a igreja peregrina e militante. Peregrina porque está atravessando esse caminho. E militante por quê? Porque lutam um combate que não é contra homens de carne e osso, né? São contra os príncipes deste mundo, né? As milícias que estão neste mundo dominando nos ares, nos diz São Paulo, na carta aos Efésios 6, né? Então, vai dizer, já chegamos, portanto, ao fim dos tempos. Por quê? Porque Cristo veio revelar que todo o plano, toda a batalha que estava acontecendo. Por isso que essa leitura aqui é importante para a gente começar esse vídeo, porque existe um campo de batalha. Nós estamos no meio dele. Nós estamos no meio dele. Então, o que é necessário na batalha? As armas corretas, o conhecimento do terreno e quem é o inimigo e por que ele é o inimigo. Entendem? Então, agora é usar a inteligência, a razão para fazer esse combate. Nós já chegamos ao fim dos tempos. A renovação do mundo está irrevogavelmente decretada e vai se realizando, de certo modo, já neste mundo. Porque com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida, com a nossa busca de santidade, nós somos luz no mundo material. Fazemos as obras todas que Cristo nos pede, de caridade, de amor ao próximo. Toda a riqueza da vida material está contida na cristandade. Né? Está contida naqueles que se configuram a Cristo, aquele que veio para servir e não para ser servido. Né? E ao mesmo tempo, nós já vivemos o quê? A nossa comunhão com Cristo pelos sacramentos. Então já vivemos o quê? O reino neste mundo. Realizando, de certo modo, já neste mundo, a renovação. Se somos cristãos, estamos renovando o mundo. Estamos trocando, né, os padrões do mundo, ressignificando o mundo. Esse mundo precisa desse significado real, radical, da raiz dele, do começo dele, da criação. De fato, a igreja possui já na terra uma santidade verdadeira, embora imperfeita. Imperfeita por quê? Porque somos militantes. Porque temos e vamos morrer tendo essa tendência, né, a não aderirmos 100% aos ensinamentos de Cristo, né? Porque a santidade é a obediência. Até que haja nos céus haja céus novos e nova terra, em que habite a justiça, a igreja peregrina leva consigo nos seus sacramentos e nas suas instituições que pertencem à idade presente, ou seja, é nosso tempo, é o nosso tempo. A gente vive colado no céu pelos sacramentos. Não tão desgarrado de Deus, nem Deus está desgarrado de nós. Isso nunca aconteceu, né? Desde lá do povo hebreu, né? Nunca aconteceu. A figura deste mundo que passa. Então a igreja peregrina leva consigo a figura deste mundo que passa. Dentro da igreja existem todos os machucados do pecado. A gente tem que entender isso também, para não ficar dizendo, eu vou sair da igreja por causa daquele padre, eu vou sair da igreja por causa daquela freira, eu vou sair da igreja porque fulano é cristão e não dá bom testemunho. Meu Deus, a igreja está vivendo com a figura deste mundo que passa, meus irmãos. Ora, que realidade você quer viver? Vive entre as criaturas que gemem e sofrem as dores do parto até agora, suspirando pela manifestação dos filhos de Deus. Quando o pão e o vinho são consagrados, o que nós dizemos a Cristo? Né? Vinde, Senhor Jesus.
Nós pedimos em toda a missa, todo o sacrifício, toda a ressurreição, porque, né, ali nós ressuscitamos, nós, diz Cristo, né, quem toma meu corpo, bebe meu sangue, estará em mim e eu nele. Então estamos vivos com ele para sempre, para toda a eternidade se comungamos, né? Mas o que acontece ali também? A gente está chamando por ele, porque a gente precisa dessa união final. Vinde, Senhor Jesus. Unidos, pois, a Cristo na igreja, marcados pelo selo do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Penhor é um contrato de garantia no direito, né? Eu dou algo que eu tenho em garantia. Em garantia do quê? De algo que eu preciso ter e não tem como se eu não penhorar aquilo. Nós não teríamos como ser salvos se não nos penhorasse Deus o Espírito dele. Nós estamos penhorados pelo Espírito Santo. É o penhor da nossa herança. Ele está garantindo a nossa herança. Ele paira sobre a igreja. Como nos sacramentos. Ali está a nossa herança. No final, esse penhor será retirado. Será levantado, como a gente usa uma expressão em direito, né? O penhor é levantado. E o preço é o quê? O preço está pago. Mas se você não está com o Espírito, você ainda assim vai ter o preço. O vaso foi quebrado. Alguém tem que consertar o vaso. Cadê a sua parcela no conserto? Você não quer que Cristo pague por você? Chamando-nos, né? É o penhor da nossa herança, chamamos-nos. E na realidade, somos filhos de Deus, né? Por causa desse penhor. Mas não aparecemos ainda com Cristo na glória, na qual seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal qual Ele é. Né? Essa aí tá em essa leitura, né? Tá em João, na primeira carta de João 3:2, tá? Veremos Deus face a face, né? Uma beleza. Assim, enquanto habitamos no corpo, vivemos no exílio longe do Senhor. Então, esse corpo aqui que vocês estão vendo me separa de Cristo. Quando esse corpo morrer, se estiver em estado de graça, estarei unida a Ele ao mesmo tempo. Aí eu nascerei. Por isso eu estou em dores de parto. O meu espírito quer nascer. Mas para ele nascer, esse corpo tem que morrer. Né? Morrer em que tempo? No tempo de Deus. Olha lá, não vai fazer besteira. Né? Não vai entender besteira. Né? Santa Teresa d'Ávila dizia que morria por não morrer. Justamente porque ela sabia que ela ia nascer no momento que ela morresse. Ia nascer o quê? Para esse encontro glorioso com Cristo. Que tem que estar no nosso coração, amando a vida. Por quê? Porque a vida é todo o tempo que Deus nos dá de presente para encontrarmos esse caminho perfeito até Ele. E aí esse caminho perfeito pede de nós a fé, né? A vida sacramental, a vida nos sacramentos e o serviço ao próximo, né? Que são as obras. Então, enquanto habitamos esse corpo, vivemos no exílio longe do Senhor e, apesar de possuirmos as primícias do Espírito, gememos dentro de nós e suspiramos por estar em Cristo. Agora tem um ponto importante, todos suspiramos por estar em Cristo, para estar em Cristo. E quem suspira por estar em Cristo, mas não vê Cristo, está suspirando por várias coisas que são finitas no mundo. Isso é um ponto muito importante, meus irmãos, porque quando a gente não encontra o motivo do nosso suspiro, a gente fica suspirando por coisas. Os lampejos, né, que o demônio põe para a gente distrair de Cristo. Não que as coisas não tenham bem em si, mas elas não são o nosso sumo bem. Nós suspiramos só por Cristo. E quanto mais suspirarmos por Ele e menos pelas coisas no mundo, mais juntos, mais unidos estaremos a Ele. Isso é a santificação. Este mesmo amor nos impele a vivermos mais intensamente para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Por isso, nos empenhamos em agradar em tudo ao Senhor e nos revestimos da armadura, olha aí o combate, nos revestimos da armadura de Deus para podermos estar firmes contra as maquinações do demônio e resistir no dia mal. A revelação da leitura que a gente vai fazer hoje, daqui a pouquinho, só um pouquinho. Pois, para terminar, antes de reinarmos com Cristo glorioso, compareceremos todos, perante o tribunal daquele juiz que julgou, condenou, ainda pagou a pena, né? O único juiz que faz isso, se põe no lugar do apenado, do condenado, né? Então nós compareceremos diante deste juiz misericordioso que afastou a justiça para dar a misericórdia, pagou a pena, mas nós vamos comparecer de qualquer forma, por justiça, perante o tribunal de Cristo. Por que Cristo? Porque se Ele pagou o preço, é o preço dele que nos comprou, não é? Então, se eu não aceito, entre aspas, por isso que nós nos dizemos
aqui escravos de Cristo, né? A consagração a Maria, somos escravos de Cristo pelo amor de Nossa Senhora. Por quê? Porque se nos colocarmos assim como coisas compradas, somos salvos. Olha que beleza. Então essa é a humildade, não é? Cristo não nos trata como coisa. Se nos tratasse como coisa, não teria vindo não teria se feito homem como nós e resgatar toda essa dignidade que o ser humano tem. Mas em termos metafóricos, é fácil entender nessa compra, né? E aí, a fim de que cada um ser remunerado pelas obras da vida corporal, consoante houver praticado o bem ou o mal, seremos julgados. Inclusive, fazendo bem, mas com mal no coração, né? Querendo louvores e glórias aqui na terra. Esse é um mal também, que a gente às vezes não percebe, né? Então, e no fim do mundo, aqueles que tiverem feito boas obras ressuscitarão para a vida, e os que tiverem praticado o mal, onde ressuscitar para a condenação. Então, a gracinha que o demônio fez, né, com Cristo ali no deserto, né, foi justamente querer provar, né, se ele era esse Deus que veio fazer isso tudo aqui. E provado, agora ele quer que nós rasguemos isso aqui. Não vamos fazer nada disso, vamos viver do jeito que a gente quer. É isso que ele quer que a gente faça a mesma coisa que ele. Que a gente cometa a mesma burrada que ele. Agora, se nós não queremos ver, vai dizer ali a leitura que nós fizemos em Mateus 6, né? Meu filho, a lâmpada, né? Os teus olhos são a lâmpada da tua alma. Depende do que você vê, onde tu tá botando teu tesouro. Porque a leitura que vem antes é essa, né? Que é uma frase que eu gosto muito. Onde tu tá botando teu tesouro, tu tá botando teu coração. Se tu botar teu coração, que é a tua maior riqueza, né? O coração tem essa simbologia, né? Da vida, do amor, né? Se tu coloca teu amor nas coisas que passam, com elas morrerás. Com elas morrerás. Então vamos começar aqui a leitura de Monsenhor de Laços. Vai dizer assim: a gente terminou falando, né, que foi sobretudo para saber se ele era o Filho de Deus que o demônio atacou Cristo. Sua primeira palavra manifestou seu pensamento: se tu és Deus. Então ele estava querendo saber se era. Mostrando as pedras arredondadas em forma de pão, que juncavam o solo com ele, como ele havia mostrado a Eva o fruto proibido, ele lhe propôs fizesse um milagre que provaria sua divindade, transformar as pedras em pães. Então vamos lá, vamos fazendo um par e passo aqui com a Bíblia Sagrada, para a gente ter a dimensão. Lucas 4:1, Jesus cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ali na revelação do batismo, Deus, né, o Espírito pairou sobre ele e disse: esse é meu filho amado. Então ele estava cheio do Espírito Santo. Voltou do Rio Jordão, das águas do batismo, e no Espírito era conduzido pelo deserto. Primeira lição: nós somos batizados, somos conduzidos para o deserto, que é essa vida presente, somos tentados após o batismo. Antes do batismo, interesse nenhum, já estamos no reino de Satanás. Depois do batismo, interesse total. Antes do batismo, qual era a tentação que o demônio mostrou a Jesus? Nenhuma. Entendem? Mas é porque Jesus não era Deus? Não, Jesus sempre foi Deus, o Espírito sempre estava com ele, mas Cristo estava revelando que quando nós entrássemos para o reino, através do sacramento, que é o que nos une à igreja, como eu disse há pouco, aí seríamos sentados. Aí começa a luta, o combate espiritual. Já desde o batismo, a gente vê a concupiscência nas crianças que não obedecem os pais, não é? Por isso essa correção dos pais é tão importante, essa educação dos pais é tão importante na fé, para que eles enxerguem que combate é esse desde pequenos. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. Naqueles dias ele não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, não se vive somente de pão. Não busque somente as coisas que vão te manter vivo neste mundo. Buscai primeiro as coisas do alto, e depois todas as coisas serão acrescentadas. Por que eu estou desdobrando? Porque tudo que Cristo está dizendo é para nós, é para mim e para você. Não se vive somente de pão. Então, Monsenhor de Laços fala: ele não percebia que esse milagre, se realizado, provaria precisamente o contrário. Porque a saciação da fome poderia ser obtida por meios naturais e humanos. E querer obtê-la para si, chamando em auxílio o poder divino, era faltar com respeito devido a Deus. Talvez ele percebesse isso, então sua proposta era duplamente maliciosa. Faltar com respeito, né, a Deus, tentar a Deus ainda faltar, né, com esse respeito. Sabemos
Qual foi a resposta de Jesus? Que eu acabei de dar, né? Ela exprimia seu respeito por seu pai e pela palavra que Deus estabeleceu como regra da nossa conduta. A nós, filhos dos homens, e ao próprio Verbo encarnado. De outro lado, ela deixava o tentador na ignorância relativamente a sua pessoa. Ou seja, nem te respondo, não te dou nem atenção. Tá escrito, nem só de pão vive homem, ponto. Então ele continua na dúvida. Seguindo, o diabo levou para o alto. Mostrou-lhe no relance todos os reinos da terra e lhe disse: Eu te darei todo este poder e a riqueza destes reinos, pois a mim é que foram dados, e eu os posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: Está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Não querer as glórias deste mundo, não querer ninguém aos seus pés, porque se a gente se prostra diante, né, dos grandes desse mundo, buscando o que eles têm, nós estamos nos prostrando diante do mal. Prostrar-se diante de Deus é buscar até uma vida escondida e humilde o quanto possa, né? O quanto possa. Adorarás o Senhor teu Deus e só ele prestar culto. Então, quando você recebe poder e riqueza, né, esses valores humanos, né, para se engrandecer em si mesmo, você está adorando, você está idolatrando, cultuando o dinheiro. Ai, como eu li ali, né? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, aqui Monsenhor Delasso já pega aqui a segunda tentação, traiu visivelmente a inquietação de Satanás. Então ele não sabia quem era, mas agora, olha só, no extremo desejo de alcançar o objetivo pretendido, ele teria aceitado saber, à custa de sua própria humilhação, se nosso Senhor era verdadeiramente o Filho de Deus. Né? Se Jesus se precipitasse do alto do templo, como ele lhe pedia, os anjos tivessem vindo sustentá-lo, ele teria reconhecido nisso, pensava ele, que era o Senhor soberano da celeste hierarquia, mas para sua vergonha e confusão. Por quê? Porque aquela hierarquia que vinha resgatar Jesus era a mesma que tinha condenado ele lá, né, naquela guerra que Satanás começou, né, e que ele foi expulso por esses anjos que iam sustentar Cristo, né. Se te prostrares, né, mostrou-lhe, eu te darei todo este poder e riqueza, pois é a mim que foram dados. Precisa te prostrar diante de mim. Né? Então ele aqui na verdade, ele tá abordando aqui a terceira tentação, porque a terceira ele pede para se lançar do alto, mas vamos lá. Monsenhor Delasso está tratando essa como segunda. Ele disse: se Jesus se precipitasse do alto do templo, como ele lhe pediu os anjos viessem a sustentá-lo, ele teria reconhecido nisso que era o Senhor soberano da celeste hierarquia, mas para sua vergonha e confusão, porque teria sido cruel para ele ver Jesus caindo do alto do templo como se descesse do céu, não é? E aí teria sido cruel e carregado pelos anjos bons, que são os ministros de Deus, no castigo que lhe é infligido. Diante da multidão que enchia o átrio do templo e apresentá-lo nessa pompa celeste e nessa majestade que teria forçado a adoração dos espectadores. Ou seja, é o que os fariseus e os judeus viviam pedindo, sinais fantásticos para que fosse adorado. Né? Mas Jesus responde, né? Jesus, como fizera da primeira vez, dissipou com uma palavra tirada das Sagradas Escrituras essa tentação de Satanás, que Satanás acreditara muito sedutora. Então, este não se deu ainda por satisfeito e novamente usando o poder sobre-humano dos espíritos, senhores da gravidade do espaço, transportou Jesus para o cume de uma alta montanha. Então, aqui, né, ele está na segunda tentação, em que Monsenhor Delasso diz, né, que se Jesus se precipitasse do alto do templo, aqui foi a oferta, tá? O que Monsenhor Delasso estava pegando era esse trecho aqui, ó, eu te darei todo este poder e a riqueza destes reinos. E aqui na terceira depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocando no ponto mais alto do templo, disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E ainda: eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. O que é isso, gente? É o Salmo. É o Salmo 90, né? Sobre serpentes e víboras andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão, né? Eis que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece meu nome. Então, na verdade, ele dá aos anjos ordens e eles te sustentarão com as tuas mãos para que te guardes em todos os teus caminhos.
E aí ele vai pisar em serpentes, né? Sobre serpentes andarás. Então, ele sabia que se isso se concretizasse, Cristo ia se revelar. E os anjos que esmagaram ele lá no paraíso iam, mas à custa mesmo disso ele queria. Ele queria essa revelação, por quê? Vai dizer mais à frente. Vamos prestar atenção no que o Monsenhor Delas está falando aqui, muito interessante. Então, usando o poder sobre-humano, levou Jesus até o cume da montanha. A afirmação de que o homem-deus foi transportado pelo diabo para uma montanha elevada ou para a cidade santa, observa São Gregório Papa, repugna ao espírito e aos ouvidos humanos. Por quê? Quem gosta de ouvir que o demônio conduziu Jesus a alguma coisa? Mas aí preste atenção. Reconhecemos, porém, que isso não é inacreditável se compararmos outros fatos a esse. Ele faz uma observação interessantíssima, Monsenhor de Laços. É certo que o demônio é o chefe de todos os homens iníquos e todos os ímpios são membros desse chefe. Então, assim como quem serve a Deus está configurado ao Cristo, faz parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja, quem não serve a Jesus está do lado do demônio, não é isso? Quem não se submete a Cristo, né, dá a resposta do não serve de Lúcifer. Não servirei. E está fazendo parte do corpo de Lúcifer. Então, Monsenhor Delas faz aqui uma conclusão fantástica que diz que é certo que o demônio é o chefe de todos os homens iníquos e todos os ímpios são membros desse chefe. Não foi Pilatos um membro do diabo? Não foi? Né? Não foram membros do diabo os judeus que perseguiram Jesus e os soldados que o crucificaram? Não foram instrumentos do demônio? Assim que haveria de espantoso em Cristo se deixar transportar pelo demônio para uma montanha, visto que ele desejou sofrer a crucifixão pelos membros do demônio. Na nota de rodapé, ele cita Santo Agostinho, que diz, no Salmo 63, versículo 7, Salmo, primeiro domingo da Quaresma, Cristo, como homem, colocou-se ao alcance das intenções perversas dos judeus, e como homem sofreu, que eles se apoderassem dele. Com efeito, não poderiam ter se apoderado dele, se ele não fosse homem, nem vê-lo se não fosse homem, nem feri-lo se não fosse homem, nem crucificá-lo e matá-lo se não fosse homem. Foi, pois, como homem que ele se expôs a todos esses sofrimentos, que não poderiam acontecer-lhe se não fosse homem. Mas, se ele não fosse homem, o homem não teria sido libertado. Então ele precisava fazer o caminho que nós estamos fazendo, meus irmãos, porque a liberdade está em seguir os passos que ele fez no mesmo caminho que nós estamos. Seguir os passos de Cristo. Tome sua cruz e me siga. Ele mesmo falou para você e para mim. Esse homem penetrou no fundo dos corações, quer dizer, o segredo dos corações, oferecendo o olhar humano, ao olhar humano, a sua humanidade, não deixando aparecer sua divindade. Essas tentações aqui, Cristo não quis revelar essa divindade. Revelou para os apóstolos lá na transfiguração, né? Na transfiguração, Pedro, Tiago e João viram Cristo transfigurado, feito Deus, mas ocultando sua natureza de Deus, pela qual ele é igual ao Pai. Cristo é Deus. E aí é que o demônio estava nessa gastura, né? Como diz o povo do Nordeste, está na gastura. Por quê? As duas primeiras tentações não tinham podido resolver a questão que atormentava o príncipe deste mundo. Ele compreendeu que seria inútil continuar a encaminhar suas tentativas no mesmo sentido. Assim, na terceira tentação, ele não diz se és o Filho de Deus. Deixando essa questão, ele sentia não poder resolver e buscou outro intuito. Desde a catástrofe do paraíso terrestre, ele reinava como Senhor da humanidade, aviltado e degradado. Não estava sendo incomodado com a figura de Deus ainda, né? Salvo naquela arca, né, que ia à frente combatendo com o povo, né? Mas ainda não estava. Temia por seu império todas as vezes que se lembrava da predição do Senhor. Uma mulher e seu filho esmagarão tua cabeça. Inquieto, ele não cessava de espionar os filhos dos homens, particularmente aqueles que lhe pareciam mais inteligentes e mais fortes, para tomá-los ao seu serviço. Então, cuidado com a vaidade do conhecimento, a vaidade do saber, a vaidade de ser reconhecido entre os homens como um intelectual. Cuidado, cuidado. Eu fiz uma nota de rodapé minha aqui e coloquei: quem usa os humildes é Deus.
O demônio usa os que buscam a própria projeção e se fiam em suas qualidades naturais como ele, demônio. Se fiou, queria ser como Deus, porque eu conheço tanto, eu sou tão sábio, eu sou tão intelectualizado que eu estou com um pé no gnosticismo e outro no cristianismo. Né? Ser salvo pelo meu conhecimento. Cuidado. Os que se fazem imagem dele, os orgulhosos, esses estão em perigo. Não se orgulhe pelo seu próprio saber. E aí eu quero trazer para nós, nesse exato momento, abrir um parênteses, o Magnífica. Por quê? O Magnífica diz claramente aqui nessa observação aqui na Catena Áurea que é muito importante a gente pegar aqui a compilação de São Tomás do Magnífica, que diz: sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Orígenes vai dizer: a misericórdia de Deus não se restringe a uma geração, mas se estende perpetuamente de geração em geração sobre aqueles que o temem, se colocam abaixo. Aí vem aqui na palavra do expositor grego: pela misericórdia que ele tem para com as gerações eu concebo, né? E ele se une a um corpo com vida para empreender a nossa salvação munido unicamente por sua piedade. Compadece-se não de qualquer um, mas daqueles que em cada nação se curvam por temor dele, que é a leitura que eu quero fazer no final desse vídeo. Por isso é dito, sobre aqueles que o temem, isto é, sobre os que conduzidos pela penitência se convertem à fé e se dedicam à mortificação, pois os obstinados fecham a porta de sua piedade pelo vínculo da incredulidade, do vício da incredulidade, né? Então, estão centrados em si que não conseguem o quê? Crer. Manifestou o poder de seu braço, dispersou os homens de coração soberbo. Essas são palavras de Maria quando visita Santa Isabel. E Santa Isabel diz: o que faço para merecer que a mãe do meu Senhor me visite? E Maria glorifica o Senhor com magnífica, por ação do Espírito Santo, né? Porque ela era plena de graça. O Espírito habitava nela com plenitude, né? Como não habitou em nenhum outro ser humano, porque ela foi criada, pensada, nascida imaculada para quê? Dar a vida ao próprio Deus, né? Deus feito homem. Então São Beda diz assim: ao escrever a condição do gênero humano, mostra o que merecem os soberbos e os humildes, dizendo: manifestou o poder de seu braço, isto é, no próprio Filho de Deus. O braço de Deus é seu Filho. Por quê? Assim como o teu braço é aquilo com que pratica as obras, chama-se braço de Deus o seu verbo, pelo qual o mundo foi criado. Então nós temos que ter o nosso braço para praticar as mesmas obras de Cristo. E cuidado com o que você está fazendo aí de obra com o seu braço. Por quê? Porque o braço é essa extensão da ação de Deus no mundo, que é Cristo. O teu braço é aquilo com que pratica as obras. Chama-se braço de Deus o seu verbo. Primeiro foi dado o verbo, Antigo Testamento. Depois o verbo se fez carne, como está em João. Novo Testamento. Teofilacto vai dizer: manifestou o poder de seu braço, a saber, seu filho encarnado, porque a natureza foi vencida. A Virgem deu à luz e Deus se fez homem. De outro modo, vai dizer o expositor grego, manifestou o poder em vez de manifestará. Não como antigamente, por meio de Moisés, olha aí o que estávamos falando, né? Contra os egípcios, né? Contra o faraó lá que escravizou o povo hebreu. Nem por meio do anjo, quando curvou uma multidão de rebeldes assírios. Nem por nenhum outro intermediário, mas triunfou por seu próprio braço, sobrepujando inimigos espirituais. Por isso segue, dispersou os homens de coração soberbo, a saber, todo espírito exaltado que não submeteu ao seu advento, como também descobre e expõe seus pensamentos orgulhosos. É o que ele estava fazendo com o povo judeu, que era, né, dono do templo, era o dono de Deus. Ele mesmo fechava a porta, abria a porta para quem queriam. Botavam pesados fardos nas costas dos outros, mas não carregavam nada, como disse Jesus. Víboras, ele chamou, né? Víboras. São Cirilo. Essas palavras devem ser entendidas com mais propriedade das fileiras inimigas dos demônios. Com efeito, o Senhor dispersou esses que se agitavam violentamente sobre a terra, quando veio e trouxe de volta a obediência os que lhe eram cativos. Trouxe de volta a obediência. Não é um regalo de vida frouxa. Obediência, é assim que a gente volta. E Teofilacto, para terminar, isso também pode ser entendido dos judeus,
que dispersou por todas as regiões, qual se encontra até hoje, né? E Monsenhor de Oz faz uma revelação muito forte sobre os judeus no livro dele, tá? Da perseguição dos judeus com a igreja. Então, né, é até politicamente incorreto falar isso, mas é a realidade. Eles dispersaram por todas as regiões porque não acreditaram em Cristo. Dispersou os homens de coração soberbo. Nós acabamos de ler ali no início do vídeo sobre o que são os homens que não permitem que a luz de Deus entre. Mas a luz de Lúcifer, essa passeia, né, largamente nesses corações. Essa luz que cega. Cuidado, cuidado. Aí eu separei pra gente o que eu acho tão importante de documentos da igreja, eu sempre procuro mesclar. No 35 do Ad Celli Regina, tá? Que é o documento aqui de Pio XII, né? Sobre a mãe rainha, né? Vai dizer: Maria Santíssima foi intimamente associada a Cristo. Por isso que ele está citando Maria aqui, tá, meus irmãos? É por isso que eu estou lendo para vocês isso. Ela foi intimamente associada a Cristo e por isso justamente se canta na Sagrada Liturgia: Santa Maria, Rainha do Céu e Senhora do Mundo, estava traspassada de dor ao pé da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em um piedosíssimo discípulo de Santo Anselmo, e eu quis pegar esse trechinho porque hoje é dia de Santo Anselmo, podia escrever na Idade Média: como Deus, criando todas as coisas pelo seu poder, é Pai e Senhor de tudo, assim Maria, reparando todas as coisas com seus méritos, é Mãe e Senhora de tudo. Por isso a gente associa Maria no combate. O Apocalipse fala dela. Quem é essa que avança feito aurora, temível como um exército em ordem de batalha. Por isso é Mãe e Senhora de tudo. Deus é Senhor de todas as coisas, constituindo cada uma delas na sua própria natureza pela voz do seu poder. E Maria é Senhora de todas as coisas, né? Maria, o nome dela quer dizer Senhora, né? Reconstituindo-as na sua dignidade primitiva pela graça que lhes mereceu. De fato, como Cristo, pelo título particular da redenção, é nosso Senhor e nosso Rei, assim a bem-aventurada Virgem é Senhora nossa, pelo singular concurso, tá, junto com Cristo, na nossa redenção, subministrando, abaixo, ministrando a sua substância, né, no corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo é o corpo de Maria, o DNA 100% de Maria, sangue de Maria, né? E oferecendo voluntariamente por nós o Filho Jesus, desejando, pedindo e procurando de modo singular a nossa salvação. Maria, aos pés do lenho da cruz, é a nova Eva, que no lenho daquela árvore foi desobediente. Maria foi obediente. A fruta que Eva colhe da árvore, Maria entrega na árvore, que é o seu fruto, o seu filho. É fantástica, né? Essa ligação é o que eu falo. É tão perfeito que homem nenhum consegue criar essas ideias. Não tem como um homem criar uma ideia tão perfeita, né? A igreja é mãe e mestre por isso. Olha aqui, um documento da igreja. São o santo padre da igreja, né? Pio XII. 36 dessas premissas se pode argumentar. Se Maria, na obra da salvação espiritual, foi associada por vontade de Deus a Jesus Cristo, princípio de salvação, e o foi quase como Eva foi associada a Adão, princípio da morte, podendo-se afirmar que a nossa redenção se realizou segundo uma certa recapitulação, como eu já falei, pela qual o gênero humano sujeito à morte por causa de uma virgem salva-se também por meio de uma virgem. Se além disso pode-se dizer igualmente que essa gloriosíssima Senhora foi escolhida para a Mãe de Cristo, para lhe ser associada na redenção do gênero humano, e se realmente foi ela que, isenta de qualquer culpa pessoa hereditária e sempre estritamente unida a seu filho, o ofereceu no Gólgota ao Eterno Pai, sacrificando juntamente com a nova Eva os direitos e o amor de mãe em benefício de toda a posteridade de Adão. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, né? Ele deu Maria, foi o último presente que ele deu à humanidade, porque ele sabia que Maria ia gerar o corpo, gerou a cabeça, está gerando o corpo, como diz, né? Meu Deus do céu, fugiu. Luís Maria Grion de Montfort, né? Porque é tanto santo que ama Maria que a gente já fica, né? São João Damasceno, Santo Afonso de Ligório, é tanto santo que ama Maria, todos amavam Maria, mas está aqui. Ofereceu o Gólgota ao Pai, sacrificando junto com a nova Eva os direitos e o amor de mãe, em benefício de toda a posteridade de Adão, manchada pela sua desventurosa queda.
Desventurada queda. Poder-se-á legitimamente concluir, então, se tudo isso que aconteceu, né, a gente conclui que, assim como Cristo, o novo Adão, deve chamar-se rei, não só porque é filho de Deus, mas também porque é nosso redentor. Assim, segundo certa analogia, pode-se afirmar também que a bem-aventurada Virgem Maria é rainha. É por isso, meus irmãos, que chamamos a Virgem de rainha, não só porque é mãe de Deus, mas ainda porque, como nova Eva foi associada ao novo Adão. Esse é todo o combate, todo o maremoto que vem em cima do demônio com a revelação de Cristo. Ora, esse é o filho da mulher que veio me esmagar a cabeça. Vocês entendem por que é tão importante eu fazer essa leitura para vocês aqui, mesmo que demore um pouco? É tão importante. Eu quero finalizar com 39, ainda mais um pouquinho. Estudar, gente, a doutrina, o magistério, tudo isso só nos enriquece. É um tempo que damos para Deus e para os irmãos. No 39 diz: para melhor compreendermos a sublime dignidade que a Mãe de Deus atingiu acima de todas as criaturas, podemos considerar que a Santíssima Virgem, desde o primeiro instante de sua conceição, foi enriquecida de tal abundância de graças que supera a graça de todos os santos. Por isso, como escreveu na carta apostólica Inefabilis Deus, o nosso predecessor de feliz memória Pio IX, Deus fez a maravilha de a enriquecer acima de todos os anjos e santos, de tal abundância de todas as graças celestiais auridas dos tesouros da divindade, que ela, imune de toda a mancha do pecado e de toda bela, apresenta tal plenitude de inocência e santidade, plenitude. Não existe nenhum espaço vazio de Maria em que Deus não esteja, entendem? Como nós, né? Que por mais santo que sejamos, ainda corremos o risco, né? De decair dessa santidade. Não, Maria tinha a plenitude da inocência e da santidade, que não se pode conceber maior abaixo de Deus. Abaixo de Deus, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, só Maria. Não se pode conceber maior ser humano abaixo de Deus, nem ninguém a pode compreender plenamente senão Deus. Nem nós alcançamos tudo que Maria é. Olha o Magnífica que sai do peito dela, né? Profeticamente, né? Porque total consonância com a Sagrada Escritura, total consonância com a tentação de Cristo, com esmagar a cabeça de Cristo. É ela que nos traz essa vitória, que é Cristo. A vitória não é ela, a vitória é Cristo. Então, continuando para terminar a leitura de Monsenhor de Lassos, né? Deixa eu só mudar aqui o vídeo aqui para poder acompanhar o tempo. Ele o vê entrar no seu caminho e começar uma obra que, sem dúvida, e à vista da sua... Tá falando ele, o demônio, tá? O demônio o vê Cristo, né? Dessa forma, entrar no seu caminho e começar uma obra que, sem dúvida, ele já não tinha mais dúvida, tá? Aquela dúvida do vídeo anterior. E à vista da extraordinária virtualidade da personagem, ou seja, é a virtude em pessoa, Cristo, terá sobre o curso do mundo, sobre a direção do gênero humano, uma influência que não pode ser avaliada. Que é o quê? Toda a salvação dele. Ele diz a si mesmo que para conservar seu império, ele deve apoderar-se dessa força. E aí, meus irmãos, estamos chegando ao final desse raciocínio da tentação. Agora eu quero que vocês prestem toda a atenção. Ele diz a si mesmo que para conservar seu império, ele deve apoderar-se dessa força, a força de Cristo, que está em mim e em você. Ele diz, né, assim, após ter mostrado o seu poder, transportando Jesus para o pináculo do tempo, ele opera um encanto que deve seduzi-lo, se ele for apenas um homem, e colocá-lo a seu serviço. Então, o que ele quer comigo e com você? Nos tornarmos apenas um homem, uma mulher, sem transcendência. O que é cortar a transcendência? Tirar de mim a cabeça, que me eleva, que é Cristo. Se eu corto a cabeça, o que acontece com o corpo? Morre e perece. É essa a ideia. Ele quer nos transformar em apenas um homem e nos colocar a seu serviço. A serviço de tudo que há neste mundo. É um servo que ele deu a Deus e que é agora o reino dele, quer que sirva a ele. Do alto da montanha para o qual transportou, ele lhe mostra todos os reinos de um mundo de glória e lhe diz: eu te darei todo o poder e a glória desses impérios, por isso me foi entregue e eu dou a quem quiser. Isto me foi entregue. Isto me foi entregue. Vai dizer Monsenhor de Lassos. Ai de mim. Sim, por Adão e seu pecado foi entregue.
eu o dou a quem eu quiser. Não, vai dizer Monsenhor de Ossos. Não. O poder de Lúcifer depende inteiramente de uma simples permissão divina. Tudo isso eu te darei se prosternado me adorares. Vê, eu sou o Senhor do mundo, conheço o teu gênio, eu te darei o governo do universo, sob minha suzerania, né? Domínio. Se tu me prestares essa homenagem, aqui ele está na terceira tentação, né? É porque ele adiantou a terceira, aí ele veio para a segunda e depois ele voltou para a terceira. Sem dúvida, aí ele conclui, a pregação de João Batista, anunciando que o reino de Deus estava próximo, tinha determinado Lúcifer a adotar suas providências para manter sobre a terra o império que desfrutava há tantos anos. Um homem lhe era, agora preste atenção, ele está falando do anticristo aqui, olha, um homem lhe era necessário para lutar contra o enviado de Deus, como ele mesmo havia feito no céu contra o arcanjo Miguel, para manter sobre a terra o reino do naturalismo e impedir o reino de Deus, quer dizer, o sobrenatural, de tomar posse da terra. Meus irmãos, olha a revelação. O que ele quer é tirar o reino sobrenatural e implantar um naturalismo, um reino que se finda aqui. Tirar o conceito da natureza, vamos falar aí de ecologismo, que podemos muito bem enquadrar isso, como algo criado por Deus por amor aos homens, para servir aos homens, né? E para serem cultivados e cuidados pelos homens, com todo o amor. Mas quer fazer com que a terra seja como nós, né? Igual a nós, é o naturalismo. E se expressa muito bem nesse ecologismo, nessa ideologia ecológica, né? Ele quis ver se Jesus não seria esse homem. Ele se esforça em deslumbrar, excitar nele o amor ao mundo e aquilo que existe no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Ele estava testando se Cristo não era o anticristo, tá? Trocando em miúdos, essa frase quer dizer isso. Numa palavra, mergulhar no naturalismo e através dele aí manter todos os povos. Então, meus irmãos, naturalista é toda religião que não coloca Cristo e o transcendente a partir de Cristo, Cristo sendo a ponte, como o único vínculo religioso que o homem pode ser, de se religar a Deus. É quando o homem quer se religar a Deus por meditação, né, musiquinhas aí hinduístas, né, musiquinhas budistas, exercícios respiratórios de autoelevação, ao naturalismo aí. Usar os elementos do mundo, do universo, as pedras, os sacrifícios humanos, de carne, de bicho, de tudo. Tudo isso é culto a Satanás, porque é o naturalismo. Está a serviço, sabendo ou não, meu irmão? Está a serviço. Eu não estou dizendo que você não possa fazer uma meditação com uma música e não precise fazer exercícios respiratórios, mas que isso não ocupe o lugar de Cristo na sua vida, e nem a meditação da palavra de Cristo, que é o que são, que é o que nós estamos fazendo aqui. Olha bem, muitas vezes não é o que vai me deixar levinha e solta, não. Muitas vezes é o que vai me fazer pesar na consciência para me chamar lá ao confessionário. Porque essas meditações são perigosas porque deixam a mente leve. Eu não tenho culpa de nada, eu tenho que me despregar do mundo, não, meus irmãos. Eu não tenho que me despregar do mundo, não. É aqui que eu caminho, é aqui que eu batalho, é aqui que eu combate. Eu tenho que me despregar do mundo no sentido da minha vida, do meu querer, das coisas que eu cultivo. Mas não no sentido de, eu tenho que me elevar a tudo, né? Não posso sofrer. Não, meus irmãos, olha, cuidado com Buda. Buda, ele tinha muito essa índole aí. Então, a palavra de Deus pronunciada pelo homem Deus, né, fez ele cair na real, né? Satanás teve um choque de realidade. Deus feito homem, com a autoridade que lhe pertencia, ou seja, só um olhar ele revelava que ele era Deus. No momento que ele quis, depois da terceira tentação, arrebatou-lhe essa quimera. Eu não sou anticristo, meu filho, eu sou Deus, eu sou Cristo, eu sou aquele que vai derrubar o anticristo, né? Retira-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Aí ele falou o seguinte, estou reconhecendo o teu não serviam, eu sou Deus, fui eu que te expulsei aquele dia, só a ele servirás, não vou te servir e nenhum que tiver comigo vai te servir. Eu vim aqui quebrar o teu reino, eu vim aqui te desbancar, eu vim aqui salvar os meus, eu vim aqui buscar os meus e nenhum deles vai ser perdido. Agora resta saber de que lado você está. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Era o que vim ensinar de novo a raça de Adão. Deus está ensinando a mim e a você hoje. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Não coloque nada no lugar de Deus. De São Francisco, a frase que eu já botei em vários vídeos aqui.
Se algo rouba a sua paz, é porque ocupou o lugar de Deus no seu coração. Nada vai fazer você ter paz se você não tiver o lugar de Deus reservado como o primeiro lugar na tua vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O primeiro mandamento dos 10. Então foi isso que Cristo veio ensinar, né? Aquele que tinha a missão de restabelecer Adão, né, a descendência de Adão, na sua primitiva dignidade de filho de Deus, destinado à eterna beatitude que a vida sobrenatural oferece. Só a vida sobrenatural oferece a grande alegria, a beatitude. Então, vai dizer aqui que, deixa eu pegar aqui onde que a gente estava. Os homens tornaram-se no paraíso. Não, a tentação de nosso Senhor foi um dos grandes mistérios da sua vida. Os homens tornaram-se no paraíso terrestre súditos de Satanás, escravos da natureza. Importava que nosso Senhor, empreendendo a obra que seu pai lhe confiara de introduzir numerosos filhos na glória, vencesse primeiramente o inimigo que tinha submetido a humanidade e limitado sua ambição à vida presente e ao gozo dos bens deste mundo. Ele poderia então, novo Adão, chefe da humanidade, regenerada, oferecer-lhe uma bênção mais preciosa do que aquela perdida na origem. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus veio nos inundar com a graça dele. Quando Jesus terminou sua missão de evangelista, na segunda-feira da Semana Santa, na qual ele deveria contemplar sua outra missão, que aí já é a entrega, né? A Páscoa, né? A de nos resgatar, os apóstolos André e Filipe apresentaram a Jesus os gentios, vindos a Jerusalém para a solenidade da Páscoa, e que tinham exprimido o desejo de ver o Messias. Ao pedido dele, Jesus se sobressalta. Quando os gregos, até separei a leitura, depois vocês podem fazer. Quando os gregos aparecem, né, ali, está em João 12, 20, tá? Peguem essa leitura e façam. Os gregos pedem para ver Jesus, André e Filipe. E aí apresentam a Jesus os gentios. Esse povo da sabedoria que tinha se convertido, o povo da sabedoria grega, olha isso, a sabedoria contra o obscurantismo, né, que chama a época medieval de época, né, das trevas, né, a idade das trevas, olha aí. Os gentios queriam ver a luz. Eles queriam ver a luz do mundo, não das trevas, né? O povo brotado da época das luzes, né, que retomou toda essa ideia, né, pagã, né, dessa cultura grega, né, que é o que hoje mais enobrece os homens, é saber essa cultura grega, né, helenística. Então vamos lá. Os apóstolos representaram os gentios vindos a Jerusalém para a solenidade da Páscoa, que tinha exprimido o desejo de ver o Messias. Eles acreditavam que Jesus era Deus. Ao pedido dele, Jesus se sobressalta. Por quê? Ali, antes dele começar a missão, já estava dizendo que ele veio para todos e não só para aquele povo orgulhoso judeu. Ele vê neles e nas suas condutas como que as primícias e o penhor da conversão do mundo pagão, que será o fruto de sua morte, que ele acaba de mostrar estar próxima. E ele vai e faz aquela pregação que vale muito a pena vocês lerem. Esse pensamento comove. Disse o prelúdio da terrível agonia que devia produzir-se 3 dias depois no Jardim das Oliveiras. Logo 3 dias depois que eles querem ver, o mundo pagão vem visitar Cristo naquelas pessoas, né? Ele entra em agonia por todo o mundo. Disse esse prelúdio, né? Ele exclama: minha alma está perturbada. Quando pedem para ver ele, ele diz, a resposta dele é: minha alma está perturbada. Que direi? Pai, livra-me dessa hora. Mas foi para isso que vim. Pai, glorificarei vosso nome. E vem uma voz do céu: eu glorificarei, eu glorifiquei, e novamente o glorificarei. A multidão se espanta e Jesus diz: não foi para mim que essa voz se fez ouvir, mas para vós. Agora é o julgamento deste mundo, agora o príncipe desse mundo vai ser jogado fora. Jesus, em acordo com o céu, anunciava assim a ruína do império de Satanás e a inauguração do novo reino, do reino de Cristo, do reino dos céus, que ia ser fundado sobre essa ruína por sua morte na cruz. Assim, ia ser restaurada a ordem sobrenatural, a qual seriam novamente convidados judeus e gentios, toda a raça de Adão, toda a raça, todos os homens são chamados a isso, todos, não tem ninguém que esteja excetuado, toda a raça de Adão resgatada pelo sangue do homem
Deus. E foi isso que Satanás encontrou na tentação. O homem, Deus se revelou após o batismo e revelou tudo o que passaríamos, para que caíssemos na tentação do naturalismo, para que esquecêssemos que passamos essa vida com o fim último eterno, que não é o fim que se encerra aqui. O demônio o tempo inteiro vai tentar a mim e a você, para que nos prendamos e façamos as coisas ao nosso modo, em desobediência. Guarda essa palavra. Em desobediência a Deus. No não serviço a Deus. No não serve que Ele já deu. Ele quer que eu e você demos. Para quê? Para ferir Cristo em nós. Ele quer atingir Cristo. Ele não serviu Cristo porque Cristo é homem. E o homem estava abaixo na escala da inteligência dos espíritos. Cristo veio nos deificar. Então, os anjos que servem a Deus nos servem. Em homens. Meu anjo da guarda me serve. São Miguel nos serve. Todos os anjos da Pátria Celeste estão a serviço dos homens. Por quê? Porque Deus se fez homem para nos servir. E eles que aderiram a isso serviram, mas o demônio não quis. Guardem bem isso, meus irmãos. No próximo vídeo nós vamos ver aqui, várias tentações sobre a cristandade. Fiquem com Deus. Salve Maria Santíssima. E tragam essas ideias para a realidade de vocês, tá? Que não fique na teoria. Até mais. Viva São José, hoje quarta-feira.